Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e também agradecer o convite do Cresce, que está me proporcionando a oportunidade de bater um papo com vocês. Os corretores de imóveis, na verdade, os negociadores imobiliários, consultores de negócios, na minha opinião, eles são verdadeiros realizadores de sonhos, né? Porque a gente sempre na vida tem o sonho de adquirir a casa própria. Quando não é a casa própria, porque já tem o primeiro imóvel, é o sonho de comprar um imóvel na praia, é o sonho de ter o escritório próprio para poder trabalhar com tranquilidade, sem pagar aluguel. Então, vocês aqui, na verdade, hoje são, para mim, uma plateia de realizadores de sonhos, né? Eu vejo muito assim programas que pagam prêmios em dinheiro e sempre a primeira pergunta que a pessoa responde quando o entrevistador fala: o que você vai comprar com o prêmio? Qual o sonho que você vai realizar? Eu vou comprar minha casa própria. Então, vocês têm um papel muito importante na família, nos casais que estão se formando. Enfim, a casa própria é o bem que todo mundo sonha. E vocês são responsáveis por essas negociações. Se não é um corretor de imóvel nos ajudando, a gente fica perdido, porque os detalhes para adquirir um imóvel, eles são inúmeros, e a gente pode cair na mão de pessoas, talvez, que não tenham tanto conhecimento ou não tenham tão boa fé, e a gente termina perdendo todo o dinheiro que foi juntado ao longo de anos para realizar o sonho da casa própria. Eu nunca fui corretora de imóveis, mas eu trabalho com vendas, palestras e negociações há muitos anos. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, na verdade, do que eu pesquisei e fui atrás, que é muito importante na atividade de vocês como corretores de imóveis, tá? Essa palestra, ela se chama Negociações e Seus Encantos, porque vender é uma arte, negociar é uma arte. A gente negocia todos os dias, se a gente for pensar, desde a hora que a gente acorda. A gente negocia com o marido, negocia com pais, negocia com o porteiro, negocia com todo mundo. Então, a gente tem que ter aquele jeito especial, aquele perfil pessoal de cada um, que a gente sabe que falando de um jeito ou de outro vai dar mais certo, né? Porque o intuito final sempre é que essa negociação, por menor que seja, ela se concretize no final e dê um resultado bom para ambas as partes. Porque o negócio, ele só é bom quando ele atende de forma boa, de forma legal, as duas partes. Quando um sai feliz e o outro sai infeliz na negociação, esta não foi uma boa negociação. Mesmo que o corretor saia feliz porque ele colocou uma comissão boa no bolso, porque a remuneração dele foi boa, se a venda, se a negociação não foi boa para ambas as partes, ela não foi uma venda saudável, tá? Você pode fazer um negócio, mas nunca mais você vai ser indicado por essa pessoa. Então, a arte de negociar, ela tem os seus encantos. E eu trouxe alguns detalhes para vocês, algumas informações, que vão ajudar no dia a dia. Mas eu sei que o perfil individual de cada um, que é onde vocês cativam o cliente, é onde vocês atendem da forma de vocês, isso vocês vão continuar fazendo, continuar aperfeiçoando. Busca aquilo que de melhor existe na abordagem que vocês aplicam atualmente, que gera negócios, e continue desenvolvendo. E entre as dicas que eu vou dar, algumas coisas podem acontecer que vocês vão ver e falar assim: puxa, isso eu acho que eu faço no meu dia a dia e não é legal. Então, já que eu vi que é uma dica que não é boa para eu estar utilizando, eu vou deixar de usar, eu vou começar a prestar mais atenção na minha abordagem para não utilizar essa forma de enfoque no meu cliente. Bom, eu começo a apresentação de vocês com a foto de uma família feliz, todos sorridentes, diante do sonho da casa própria. É o que eu estava falando para vocês, gente. Vocês atuam num momento muito importante de realização. Então, sempre vocês atuam com pessoas que têm expectativas muito grandes em relação ao que vocês vão estar oferecendo, a verdade do que vocês estão falando, a clareza da negociação. Então, por isso, eu coloco a foto de uma família feliz logo para abrir, mostrando que vocês são responsáveis também, em parte, por essa felicidade quando ela se realiza. Por que a negociação ela é tão importante? Por que vocês têm um papel fundamental? Tem um psicólogo chamado Maslow, ele fez um estudo das necessidades dos seres humanos e criou a pirâmide de Maslow, que muitos de vocês já devem conhecer, não é novidade, eu só coloquei esse slide
para que vocês confirmem a importância da negociação de um imóvel. Então, o ser humano, gente, ele tem como a primeira necessidade dele para ele se sentir bem, para ele sentir que ele tem um bem-estar, a primeira são as necessidades básicas, que é alimentação, dormir. Logo em seguida, na segunda linha da pirâmide, já vem a necessidade dele de segurança, que é onde vocês entram. Qual é o pai, qual é a mãe que não quer ter a possibilidade de dar para a família um imóvel residencial próprio, onde você não tem que correr os riscos de, na hora de um contrato de aluguel, você ter que desocupar o imóvel, procurar novamente um outro local onde seus filhos vão estudar ou que fica mais distante do seu trabalho. Então, a questão da segurança do imóvel próprio, ele é muito importante e está na mão de vocês. Tanto é importante que é o segundo item na pirâmide de Maslow, que estudou durante anos as necessidades dos seres humanos. Então, olha a responsabilidade da atividade de vocês, né? Que eu respeito muito, porque eu vou contar no decorrer da palestra um caso que aconteceu comigo e que eu poderia ter perdido muito dinheiro. E isso foi porque eu tive uma assessoria indevida. Eu não fui feliz. Depois de anos se resolveu, mas, enfim, isso acontece muito no dia a dia da gente. Então, ter um profissional bom do lado, ajudando nessa hora, é de extrema importância. E o Cresce, eu estava vendo as atividades. O Cresce dá para vocês, gente, um apoio, um suporte muito bom em termos de atualização, de ajuda mesmo, de tirar dúvidas. Então, se vocês puderem, usem muito essa ajuda que o Cresce dá para vocês, essa disponibilidade de todas as tarefas e as atividades. É difícil, assim, uma entidade de classe que concede para vocês o que o Cresce concede. Então, aproveitem muito desse apoio. Bom, nós, né, do dia a dia da gente, a gente conhece vocês como corretores de imóveis, mas, na verdade, o nome correto da profissão é técnico em transações imobiliárias ou, para quem faz um curso superior que se chama Ciências e Gestão dos Negócios Imobiliários. Antigamente, para ser corretor de imóveis, exigia-se apenas um curso técnico. Hoje já temos curso superior que habilita também a ser um corretor de imóveis. Aqui eu fiz um breve histórico da profissão de vocês. Assim, eu sei que muitos aqui, talvez todos, já atuem na profissão há muitos anos e talvez tenham algumas pessoas que recentemente se tornaram corretores de imóveis. Então, a atividade de vocês, ela é uma atividade muito antiga, né? Aliás, a atividade de vendas, ela vem assim desde o início da humanidade. Antigamente a gente trocava produtos. Depois das trocas, a gente foi evoluindo, começaram a existir as negociações envolvendo valores monetários. E essas negociações, que é onde vocês estão diretamente ligados, né, a parte de corretagem de imóveis, o primeiro sindicato de imóveis ele foi reconhecido, foi iniciado em 1937 no Rio de Janeiro. E dali para frente, a profissão só foi melhorando e marcando cada vez mais o seu momento no mercado. Em 1938 surge no Largo do Café a Associação Profissional de Corretores. E em 1942 os sindicatos de corretores de imóveis lançam o Decálogo, que é onde começaram a existir as leis para a atuação da profissão. Em 1950 o corretor de imóveis passou a ser visto como um consultor de família, que na verdade é o que vocês são, né, consultores de família. Na questão imobiliária, óbvio. Em 1962 foi promulgada a primeira lei da profissão e em 1978 foi sancionada uma lei especificando que no currículo deveria ter um curso técnico da profissão para ingressarem no exercício. Por que eu disse que vocês são realizadores de sonhos, né, gente? Porque a atividade de vocês ela envolve muito mais do que uma simples negociação de compra e venda de um imóvel. Como eu disse para vocês, ambas as pessoas envolvidas, ou às vezes não são duas, às vezes são famílias de ambos os lados, têm expectativas de que está na mão de um bom profissional aquela negociação. E isso inclui uma mudança de vida na vida das pessoas, ela está partindo, ela está dando um pulo muito grande na vida familiar dela quando ela adquire seu imóvel próprio. Então, isso... sempre a gente coloca que vocês não negociam só com valores financeiros, vocês mexem também com o psicológico, com o emocional das pessoas e das famílias. Vocês mexem com a mudança
mudança de vida das pessoas, com novos projetos, né? A pessoa começa a pensar de outra forma quando ela compra a casa própria, ela começa a encarar a família de um outro jeito. Agora eu dei um imóvel, eu dei uma segurança a mais para os meus familiares, uma evolução profissional. Aí vocês podem me pensar assim, nossa, mas eu vendo uma casa e a pessoa se evolui profissionalmente? Sim, porque ela tem uma responsabilidade. Acho que 90% dos imóveis hoje são financiados. Então, você assume uma prestação que, por trás daquela prestação, tem toda uma parte emocional envolvida, que é os seus filhos, a sua esposa. Então, tem pessoas que me contam assim, depois que eu comprei minha casa, eu fui promovida. Eu falo, poxa, que legal, duas coisas boas acontecendo juntas, né? Porque a pessoa ela assume uma responsabilidade tão maior, né, de um negócio que ela vai pagar parcelas de 10 anos ou de 20 anos, que ela indiretamente, sem perceber, ela termina se dedicando mais ao trabalho. Isso gera até promoções, aumento de salário. Tudo isso oriundo lá porque ele comprou um imóvel próprio. A gente às vezes não sabe, mas refletiu na vida profissional da pessoa também. Independência, né? Não precisa nem dizer o quanto que a gente dá aquele respiro de alívio quando assina lá o contrato ou quando realmente marca a data da mudança para entrar no imóvel próprio. Liberdade, que também é uma consequência, né? Você se torna mais dono das suas ações, mais donos das suas vontades. A gente vê muitos casos de imobiliárias que o contrato de locação ele é tão detalhado, tão cheio de cláusulas, tão cheio de dizeres, que o inquilino que está entrando, ele não pode nem pintar uma parede da cor que ele mais gosta. Ele tem que pedir autorização para o proprietário, pedir autorização para a imobiliária. Por quê? Porque o imóvel não é dele. Então, além daquela cláusula de que você tem que entregar o imóvel nas mesmas condições que você pegou, ou seja, em perfeito estado, você ainda tem cláusulas que te inibem de fazer o que você tem vontade. Se você tem uma parede lá no imóvel pintada de branco e você quer pintar de azul quando você entra, você tem que pedir uma autorização. Isso vocês sabem disso, vocês lidam com o contrato muito mais do que eu, né? Então, a liberdade. E a questão do prazer, da satisfação e da realização, que eu coloquei até tudo junto ali, porque é tudo junto e misturado, as sensações que as pessoas têm ao estar indo para a casa própria ou ao escritório próprio, enfim, pisando em terra, que ela diz, isso agora é meu, né? Conhecimentos básicos. Gente, a importância de vocês conhecerem, eu não digo que ninguém tem que ser um especialista em tudo isso, porque se vocês fossem especialistas em todos esses itens, seria assim fantástico, óbvio, a gente teria uma assessoria maravilhosa, mas é muito conhecimento para uma pessoa só, é muita coisa, mas enfim, vocês têm que ter noções, porque vocês podem a qualquer momento da negociação receberem uma pergunta, um questionamento do cliente e vocês não sabem responder. Isso pode já ter acontecido, inclusive você pode se comprometer com o seu cliente, olha, neste momento eu não tenho como te dar essa resposta, mas eu entro em contato contigo e te respondo. Mas é lógico que quanto mais você estiver preparado para atender a necessidade do cliente no momento da negociação, é como eu disse para vocês, né? A venda ela é um momento mágico. Então, muitas vezes, passou aquele momento mágico, você perdeu o negócio. É aquele momento que ou a negociação ela segue um caminho de uma negociação muito boa, ou ela já toma um rumo que vocês mesmos percebem que não vai se concretizar. Então, quanto mais preparado tiverem, melhor para vocês, melhor para o cliente, que se sente mais seguro, melhor para os colegas de equipe, que sabe que tem uma pessoa do lado, que no momento de sufoco ele pode pedir socorro e ele vai ser atendido. Então, vocês têm que ter um conhecimento básico de direito imobiliário, de matemática financeira. Direito imobiliário, gente, porque assim, os imóveis, quando a gente vai fazer a compra de um imóvel, além daquele monte de certidão que tem que tirar, você vê a questão dos cartórios, você tem que saber se a pessoa não é um empresário e ficou devendo uma dívida trabalhista para alguém, esse imóvel ele pode estar envolvido numa ação judicial. Então, tem muitos detalhes que
exige de vocês um conhecimento de direito imobiliário, para que não venda o imóvel enrolado, tem aquelas cláusulas nos contratos, mesmo esses contratos de compromisso só, que quem desiste do negócio perde dinheiro, e sem contar a questão psicológica, que gera uma expectativa muito grande. Eu acho que eu já estou comprando o imóvel dos meus sonhos, e aí ele tinha um problema jurídico, eu tenho que desfazer o negócio. Então, isso é muito chato. E vocês, tendo conhecimento, só de bater o olho numa documentação, vocês já sabem que rumo que vocês têm que seguir, que caminho, para ter certeza se esse imóvel está totalmente desenrolado para uma negociação. Matemática financeira. Eu sei que, atualmente, as construtoras, as incorporadoras, elas já mandam tabelas prontas para os corretores, para que, quando o cliente fala, mas e se eu quiser fazer um financiamento em 5 anos? E se eu quiser fazer em 8 anos? Você segue lá a coluna, é tanto assim, tá, você vai pagar a parcela de tanto. Mas você tem que ter uma noção, porque se esse cliente fala para você, que tabela está sendo usada? É uma tabela de juros regressiva? É uma tabela anual? Qual é o índice que está sendo utilizado? Então, tudo isso é muito bom que vocês tenham prontos. Eu não digo que ninguém tem que saber montar. Você tem lá a opção de 5 anos e de 10 anos. Aí o cliente fala para você, mas e se eu pagar em 6 anos, quanto que vai ficar a minha prestação? Você não vai ter a condição, nem que esteja com uma HP de última geração na mão, de fazer o cálculo ali e falar, sua prestação vai ser exatamente tanto. Você não vai conseguir. Mas tem que ter uma noção de falar para o cliente mais ou menos, né, o que você, pela sua experiência ou por conhecer a tabela, ter uma noção de matemática financeira. De engenharia, porque quando a gente vai fazer a compra de um imóvel, a gente tem muitas dúvidas e a ansiedade faz com que surjam muitas perguntas para fazer. Muita coisa você quer saber a respeito da aquisição desse bem, porque um imóvel é um bem, não digo talvez para a vida toda, mas é um imóvel, é um bem para muito tempo. A gente não compra imóvel todo dia, a gente não compra imóvel todo ano. E tem gente que até compra um imóvel todo ano, mas não vende o que comprou. Então está ali montando um patrimônio. Essa pessoa está pensando no futuro dela. Ela está pensando numa renda lá para frente, que ela vai ter vários imóveis alugados e ela vai viver com esse dinheiro. Então, essa questão também do conhecimento da engenharia, né? Vocês têm que ter noções, quais são os bairros que são melhores tipo de investimento, quais são os melhores bairros para moradia, a parte da arquitetura, o que está em moda atualmente na questão imobiliária. Hoje a gente fala muito em varanda gourmet, né? Que as pessoas elas já recebem o convidado ali pela entrada social, já vai direto para a varanda gourmet e nem conhece o resto da casa. Então, o ponto alto, hoje em dia, a gente tudo vai ver um lançamento, a primeira coisa que você vê lá, com varanda gourmet, com 3, 4 vagas. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem dificuldade. Deixar carro na rua é impossível. Estacionamento em ruas residenciais é difícil você encontrar. Então, são preocupações que vocês têm que estar sempre antenados, sempre atualizados, para poder estar passando as informações mais precisas para os clientes. Topografia. Pode ser que apareça um cliente e pergunte, você sabe o que era aqui há 10 anos atrás, no local onde está sendo construído esse prédio? Talvez você não saiba, mas ele pode chegar para você e falar assim, aqui era um brejo, porque minha avó morava nessa rua há 30 anos atrás. Será que o solo já tem condições de receber um prédio de 20 andares? Então, sempre, eu sei que as construtoras, as empreendedoras, elas passam para vocês o manual do empreendimento que tem o máximo de informações possíveis, já sabendo que o cliente ele pode te abordar com esse tipo de questão. Mas ter uma noção de topografia é bom, porque daí vocês têm como argumentar, não só responder. E eu vi que o Cresce ele dá para vocês muitas atualizações do que está acontecendo no mercado. Então, é muito legal vocês darem uma entradinha na página, ou diariamente, ou semanalmente, de acordo com o tempo de vocês, e ver quais são essas... Porque o mercado, de forma geral, ele está muito dinâmico. Ele muda a cada dia. O que hoje é uma verdade, amanhã pode não ser mais. Então, se a gente não está sempre se atualizando, a gente pode estar passando informações incorretas para o cliente, que vocês podem ter certeza. Um cliente que está disposto realmente a realizar um negócio, ele se prepara para isso, viu, gente? Ele já dá uma pesquisada antes e ele já vem sabendo mais ou menos o que ele quer, por que ele está escolhendo aquele bairro. Ele só vem buscar algumas confirmações com vocês para conseguir finalizar a negociação.
E de informática, porque o banco de dados que o corretor de imóveis, que o consultor imobiliário tem que ter, é enorme, gente, porque a gente só consegue fazer muitos negócios se a gente fizer muitas abordagens. Então, se você aborda 100 pessoas por dia, a sua chance de conseguir realizar mais negócios do que aquele que aborda 10, certamente é muito maior. Então, a questão da informática, de ter um banco de dados bem alimentado, bom, bem atual, é muito importante para vocês também. Bom, o perfil do corretor. Aqui eu não estou falando de perfil de cada um, né? Que um gosta de atender sorrindo, o outro gosta de atender com um aperto de mão forte, o outro com um aperto de mão mais leve. Aqui eu estou falando do perfil que está na lei, né? Então, a lei diz que está na lei que disciplina o exercício da profissão, que compete ao corretor exercer a intermediação na negociação que resultará a compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Gente, esse opinar quanto à comercialização imobiliária é um detalhe que está assim, muito importante que vocês atuem realmente como pessoas que opinam realmente na comercialização imobiliária. Vocês não devem, e eu sei que isso não acontece, se preocupar só com a remuneração, só a comissão que vocês vão estar ganhando naquela negociação. Porque para que vocês tenham uma carreira de sucesso, pode ter certeza que as indicações são muito importantes. Se eu fizer um negócio bem feito com um corretor que me atendeu de uma forma que eu gostei, eu vou dizer que esse é um excelente corretor para muita gente. Só que se eu fizer um negócio ou não fizer um negócio com um corretor que não me atendeu bem ou que não soube responder minhas perguntas, mesmo que eu indique aquele imóvel ou aquele lançamento que está acontecendo para alguma amiga, para algum parente, eu vou dizer, não, procure não ser atendido por fulano de tal. Porque eu não tive boas impressões dele. Eu posso até não dizer isso para a pessoa, mas se eu não fui bem atendida, eu não gostei da abordagem, eu também vou passar uma informação negativa para as pessoas. Então, para que a carreira de vocês seja contínua, para que a carreira de vocês seja uma carreira de sucesso, deem opinião nas negociações, sim, porque as pessoas que estão indo comprar, elas têm expectativas, elas querem muito fazer o negócio. Elas querem muito comprar o imóvel. Então, muitas vezes, naquela ansiedade de realizar o negócio, eu não estou vendo uma coisa que vocês, no primeiro bate-papo comigo, já viram que aquele não é o imóvel adequado para mim. Então, eu não enxerguei por conta da minha ansiedade e de querer realizar logo o negócio. Mas vocês têm a função de me dizer, olha, eu acho que esse imóvel não está muito adequado por isso ou por aquilo, mas eu tenho outros para te mostrar que me parecem mais apropriados. Então, atuem sim como com suas opiniões, porque vocês estão vendo coisas que talvez eu não esteja vendo. Ou tem conhecimento que eu não tenho. Então, é muito importante que vocês realmente deem opinião na hora dessa transação imobiliária. Bom, aqui eu coloquei o marketing pessoal. O marketing pessoal ele é uma ferramenta, né, que mostra quem é cada um de vocês. Então, o marketing pessoal ele é como as pessoas te veem. Tá? Então, muitas vezes você pensa assim, poxa, eu queria ser um corretor mais sério, eu queria passar mais segurança para os meus clientes, eu queria passar mais convicção, eu queria ser mais incisivo na venda. Ou seja, como que as pessoas te veem? Será que as pessoas te veem faltando essa característica ou já é suficiente essa característica que você tem? Você já é uma pessoa agradável. Então, assim, a boa comunicação para qualquer pessoa que está na área de negociações, na área de vendas, é fundamental uma boa comunicação, gente. Porque se você fala e a pessoa não te entende, não resolveu nada. Então, essa parte de boa comunicação, de você prestar atenção se o cliente está entendendo o que você está falando, se ele está captando exatamente aquilo que você está querendo dizer para ele, isso é muito importante que vocês tenham essa certeza. E se perceber que a empolgação dele, às vezes a esposa falando do lado, as crianças já, pai, eu vou tomar banho naquela piscina, eu vou brincar aqui no playground, não sei o quê. Se vocês perceberem que ele está desconectado com a informação,
passem novamente a informação, repitam talvez de uma outra forma, para que essa comunicação ela seja perfeita. Porque depois ele pode dizer assim, poxa, mas no dia que eu vim aqui você não me falou isso. E você tem certeza que falou. Só que naquele momento ele estava desligado, ele estava conversando alguma coisa ali com as crianças, com a esposa. Então a comunicação, gente, ela tem que ocorrer de forma perfeita. Não deu no primeiro momento, mostra lá mais alguma coisa e fala de novo aquilo que você achava importante na negociação e que percebeu que o cliente não prestou atenção. Tá? Cuide da sua imagem. Isso, para nós, quem trabalha com o público, né, que a gente não está atrás só de um call center, de um telefone, ou negociando, mas não diretamente com o público, e sim com uma única pessoa. Essa parte de cuidar da imagem, ela é importante porque a gente espera, é uma questão de respeito, né, que as pessoas estejam com uma boa apresentação na hora que você vai conversar, que você vai ser abordado no stand de vendas. Agir com naturalidade. Esse é outro item, gente, muito, muito importante para quem trabalha com vendas falar. Quem de nós, né, qualquer um de vocês, tenho certeza que já foi atendido por aqueles call center, principalmente de empresas telefônicas, que você sabe que você está falando com uma pessoa, mas você tem a impressão que você está falando com uma máquina. Você fala e a pessoa fala, um momento, senhora. Você conta a história enorme e ela fala, um momento, senhora. Você fala, poxa, mas será que ela entendeu o que eu falei? Mais 5 minutos, ela te pergunta alguma coisa. Um momento, senhora, você fala, mas não vai sair disso? É um robô que está me atendendo? Então, assim, você percebe que a pessoa ela tem um script tão engessado que ela não consegue mudar. Ela talvez não tenha liberdade também na empresa de agir com naturalidade. Então, eu tenho situações... Eu dava treinamento para um banco, e banco geralmente tem um perfil muito engessado de atendimento para o cliente. Porque como qualquer coisa que você falar de uma forma incorreta vai para o Banco Central, a reclamação, entra naqueles índices dos piores bancos em reclamação. Então, a cliente falou para mim assim... Olha, eu fiquei tão nervosa, que eu falei para a menina, você está me ouvindo? Você não consegue responder outra coisa a não ser, tudo bem, senhora? Pois não, senhora? Daí a menina falou assim, sim, senhora. Porque, gente, ela não pode falar outra coisa. Ela tem ligações monitoradas. É muito ruim esse negócio de discursos engessados, de palestras prontas. Não fica uma coisa natural. E vendas tem que agir com naturalidade, né, gente? Tem que agir com... A pessoa tem que sentir em você uma afinidade, ela tem que perceber uma naturalidade nessa negociação. Saiba com quem está falando. Esse saiba com quem está falando, eu coloquei pelo seguinte. Eu fui visitar um imóvel recentemente, que eu digo faz 1 ano e meio ou 2, e meu nome é Silvana, e quando eu fui abordada pelo corretor, ele me disse... Qual é o seu nome? Eu falei, Silvana. Ele me chamou durante a demonstração toda de Silvia. Nas primeiras 2 vezes eu falei, Silvana. Da terceira em diante eu falei, deixa ele pensar que eu sou Silvia. Não tem problema, porque eu já fiquei irritada com isso. Então, às vezes, assim, é um detalhe tão mínimo, mas a pessoa te tratando com o nome errado o tempo todo vai deixando a negociação assim, já atendendo para o lado de que eu não quero mais falar com esse cara. Se eu voltar aqui nesse stand, eu vou tentar falar com outro corretor. Então, assim, saiba com quem está falando, principalmente nomes que dá para confundir, sabe? Maria e Marina. Às vezes a pessoa fala, meu nome é José Carlos, você chama de João Carlos. Então, no primeiro momento, assim, quando existe aquele... que é um momento tão rápido da apresentação... Se você não entendeu direito o nome da pessoa, fala, desculpa, qual mesmo é seu nome? Não custa perguntar, porque aquele momento foi para isso. Se posteriormente você começar a trocar o nome da pessoa, vai ficar uma situação desagradável, porque o momento da apresentação já passou. Então, ficar toda hora perguntando como é mesmo o seu nome, como é mesmo o seu nome, é muito chato, né? Você não está sozinho. Conte com seus colegas, esteja aberto a aprender com os mais novos. Muitas vezes a gente... por ter muita experiência no assunto, a gente não ouve ninguém. Fala, eu tenho tantos anos de experiência, então eu sei o negócio. Só que essa dinâmica de mudanças constantes que aparecem em todos os mercados, não só no mercado imobiliário, faz com que, às vezes, os corretores, as pessoas mais jovens que acabaram de chegar,
tenham informações muito precisas para a gente, que mudam muito ou pouco a nossa atuação. Muitas vezes a gente está acostumado a fazer de um jeito, porque já vende imóveis, já negocia há 30 anos. Mas uma pessoa que acabou de chegar, ela tem informações fresquinhas do software de gestão que estão se usando atualmente, das formas mais fáceis de se abordar um cliente. Então, eu não digo para ninguém assim, vocês têm que sempre mudar toda vez que alguma novidade chegar. Não é isso. Mas estejam abertos a ver o que tem de novo no mercado que vocês podem aproveitar sempre para estar aprimorando a atuação de vocês. E o que também eu disse, quanto mais vocês estiverem informados e atuantes nessa profissão, vocês sempre serão uma referência para os colegas de trabalho. Por isso que o trabalho em equipe ele é muito importante. Às vezes eu posso fazer uma pergunta para ele, ele não sabe responder nesse momento, mas ele que trabalha junto na mesma equipe tem a resposta. Então, se ele sabe que ele pode contar com o parceiro dele de equipe, é muito bom você ter esse apoio total da sua equipe. Esteja disposto a fazer o que os outros não fazem. O que eu quis dizer aqui? Que você não precisa seguir um padrão de fazer o que todo mundo faz. Se você percebe que alguma coisa chama mais a atenção do seu cliente, mesmo que os outros não usem essa forma de atuar, essa forma de abordar, é uma coisa boa? Busca para você. Traz, adere. Quando as primeiras incorporadoras começaram a colocar estandes com comida, né, oferecendo, venha comer um crepe com a gente e conhecer o nosso empreendimento, venha, traga seu filho para comer brigadeiro e venha conhecer o nosso empreendimento. A princípio, questionou-se assim, mas será que vai dar certo, gente? Não é assim uma festa, é um evento de lançamento de um imóvel. E deu tão certo que várias incorporadoras estão fazendo isso agora em lançamentos, coisas assim, até engraçadas, assim, venha nos visitar e ganhe um par de chinelo. Aí você fala, nossa, que engraçado, vão me dar um par de chinelo? Sim, porque você vai andar ali no canteiro de obra, nós vamos mostrar o terreno, se você quiser colocar já o seu chinelo para ficar mais confortável, pode. Então tem umas coisas inusitadas, mas por quê? Porque as pessoas, as empresas resolveram fazer diferente. Fala, deixa eu tentar inovar. Se der certo, eu uso outras vezes. Se não der certo, eu não uso mais. É sinal de que não fez sucesso. Mas a gente tem que estar aberto para tentar. Tentar coisas novas sempre. E com isso, não se acomodar nunca, né? Vamos sempre estar fazendo novas negociações e de formas cada vez mais diferentes. Bom, a atualização constante, eu já falei várias vezes, é importantíssima para vocês, razão até pela qual o Cresce se preocupa tanto com tantas atualizações, tantas disponibilidades de coisas na TV Cresce, na página do Cresce, que envolve isso, sempre atualizações constantes. Remuneração. Aqui eu coloquei uma interrogação porque, na verdade, toda atividade que é comissionada, que trabalha com porcentagem em cima do valor da realização da venda, a gente nunca sabe exatamente quanto que é. Você pode ser um corretor de imóvel de muito sucesso e ganhar 50, 100 mil reais no mês, como no mês seguinte você pode não vender imóvel nenhum e ficar sem ganhar nada. Tem um lugar aqui, senhor. Não ganha nada. Ou pode ser uma pessoa de muito sucesso e ganhar muito todos os meses. Então, isso depende só de vocês. A comissão ela vai ser proporcional à quantidade de abordagens que vocês fizerem e também proporcional à organização do banco de dados que vocês têm. Porque, como corretores de imóveis, como negociadores, vocês devem conversar com muitos clientes. Se pensar em uma semana, em um mês, em um ano, é muita gente. Se você não tiver um cadastro bem atualizado, um banco de dados, onde você sabe que ele quer um imóvel de 3 dormitórios e 2 vagas. Ele mora sozinho, ele quer um imóvel de 1 dormitório. Ele tem só 2 filhos, esposa e 2 filhos. Então, para ele, um apartamento com 2 dormitórios é suficiente. Se você embaralhar tudo, você vai terminar oferecendo para ele que tem 3 filhos um apartamento de 1 dormitório, para ele de 2. Ou seja, o cadastro de vocês, as anotações que são feitas nas abordagens são muito importantes. Porque é com isso que vocês vão aumentar a remuneração de vocês. É com isso que vocês vão melhorar o tempo, otimizar o tempo, porque os filtros que você joga lá na tua base de dados já diz, este imóvel que entrou
está adequado para essas 3 ou 4 pessoas que estiveram aqui me visitando. Então, você já liga com a certeza de que pode não dar negócio, mas você está oferecendo um imóvel com o perfil mais próximo do que aquelas pessoas querem. E, com isso, a sua remuneração mensal pode chegar a surpreender. Tem corretores de imóveis que ganham muito bem e não querem trocar a profissão por nada desse mundo, embora trabalhem de sábado, de domingo, deem plantão, em várias ocasiões do ano que para nós é feriado, para vocês estão lá no plantão de vendas porque é o dia que vão receber visitas. Então, são algumas datas assim que você sacrifica a sua família, mas a sua comissão pode ir lá em cima, que a sua família vai ficar bem feliz, né? Com certeza. Aqui eu coloquei algumas dicas para o sucesso, que são assuntos que a gente já vem falando no decorrer da palestra, mas que são legais porque você pode... gente, essa palestra ela vai estar disponível para vocês. Se alguém que está anotando não prestou atenção, vocês podem depois usar a informação da palestra que eu vou deixar para vocês. Então, bom, dicas para o sucesso: invista na capacitação contínua. Capacitação contínua, gente, é um curso, é um treinamento, é uma palestra, é um workshop. Então, essa parte que você tem que se mostrar sempre atual, online com o que está acontecendo, tá? Porque lidar com o público é isso, é uma exigência de que a gente tem que estar sempre pronto, porque não sabe o que vão nos perguntar. Escolha uma imobiliária de procedência. Gente, esse item é muito importante porque a gente, muitas vezes, compra alguma coisa pela marca. Tá? Por exemplo, o carro da Mercedes. Se a Mercedes hoje fizer uma propaganda dizendo que ela vai lançar um veículo, com certeza amanhã nas concessionárias já tem fila de espera. As pessoas não sabem como que é esse carro ainda, que faixa ele vai ser vendido. Mas a marca, o nome Mercedes, ela se vende por si só. Então, essa história de imobiliária de procedência é importante, porque gera uma credibilidade maior para quem está comprando. Gera, não que as pequenas não sejam, se elas trabalharem de forma correta, elas também um dia podem chegar a ser no bairro onde elas atuam, na região onde elas atuam, imobiliárias extremamente respeitadas e extremamente visíveis a uma negociação. As pessoas olham e falam, aquela imobiliária é uma imobiliária confiável. Mas, lógico, que se tiver uma grande marca por trás, vai ajudar vocês na negociação, pelo respeito que a empresa já adquiriu no decorrer de todos os anos de negociações. Otimize o uso do seu software de gestão. Muitas vezes a gente acha que a memória da gente é maravilhosa, né? Ah, eu guardo tudo, eu sei o número do telefone de fulano que me deu há 10 anos atrás, tal. Só que a memória da gente, ela atrai muito a gente. Então, um software de gestão, para quem trabalha com vendas, é fundamental. Tem ótimos softwares de gestão, até gratuitos na internet, que vocês conseguem baixar. E por ali, vocês veem quais são as informações básicas necessárias para que você tenha o cadastro do teu cliente pronto, para poder estar sempre oferecendo o que é adequado. Não desprezem software de gestão e achem que o caderninho substitui, gente, porque a gente termina sendo traído e pode estar perdendo uma venda. Então, a internet ela está aí, a tecnologia está aí para nos ajudar, para colaborar para a nossa vida ser mais fácil, né? Hoje, quantos corretores já atuam mostrando o imóvel por fotos tiradas na hora ali? Você chega no imóvel e fala, nossa, isso aqui está com a cara daquele meu cliente. Você já bate as fotos do imóvel, manda para ele. Ou seja, em questão de 10 minutos ele está vendo as fotos do imóvel. Então, essa tecnologia que veio para facilitar, usem e abusem. Principalmente para quem é de vendas, gente. Essa parte de banco de dados ela é muito importante para você não perder o seu tempo, porque quem mexe com vendas tem que otimizar muito o tempo. Tanto para vocês não perderem o tempo, como para o cliente, que a pessoa, todo mundo hoje em dia tem problema de falta de tempo. Então, se eu receber uma ligação e alguém me falar, você estava aqui procurando um imóvel comercial, eu vou falar, não, você confundiu, eu nunca fui no stand procurar um imóvel comercial. Então, essa facilidade de dados armazenados de forma correta é importante e facilita muito a vida de vocês. Potencialize seu trabalho em imóveis e anúncios.
Às vezes você vai fazer um anúncio, gente, o anúncio fica tão bem feito, mas tão bem feito, que até o próprio vendedor fala, agora eu não quero mais vender, porque nem eu sabia que meu imóvel era tão bom assim. Então, quando a gente lê, ou quando a gente vê, tem aquele primeiro impacto do que o imóvel tem, do que ele pode proporcionar, o que tem no bairro, você já tem uma tendência assim, a gostar do que você viu, porque a primeira impressão ela é muito importante. Até tem um caso engraçado que vocês talvez já conheçam, mas diz que tinha um agricultor que resolveu vender o sítio dele. Talvez vocês já tenham escutado essa história. E ele não era analfabeto, ele não sabia quase escrever. Sabia escrever, mas muito pouco, né? Então, o que ele fez? Ele foi lá na cidade e foi numa imobiliária e falou, olha, eu queria vender meu sítio e eu queria que alguém fosse lá visitar para anunciar, porque eu já venho falando para as pessoas há muito tempo e não está dando resultado. Aí o corretor foi lá e colocou, né? Linda propriedade, onde o sol nasce todas as manhãs com um brilho maravilhoso, reluzindo no riacho que passa na lateral e com árvores frutíferas, onde você escuta o canto dos passarinhos, não sei o quê. Quando o agricultor viu o anúncio, ele falou, uai, mas isso é meu? Não vou vender, não. Então, eu não quero mais vender. Porque ele tinha tudo aquilo, né? Mas o anúncio ficou uma coisa mágica, encantadora. Então, ele mesmo pensou, é isso aí? Então, agora é meu, não quero mais. Então, essa parte de bom anúncio, fiquem atentos, porque realmente chama atenção, né? O marketing é a alma do negócio. Então, se você vende bem, mesmo que a pessoa chegue lá e fala, nossa, a casa é tudo aquilo que está no anúncio, eu adorei. Ou então fala, nossa, o anúncio dizia assim, assim, mas já teve aquele primeiro momento, ou você já conseguiu atrair o seu cliente. Seja um consultor imobiliário. Consultor imobiliário é muito mais do que simplesmente comprar e vender, né? É o que a gente comentou. Você pode dar conselho, você pode esclarecer coisas que a expectativa e a ansiedade do negócio não está permitindo que a pessoa veja. Você tem que ficar atento, porque na maioria das vezes, para comprar um imóvel, nunca a pessoa vai sozinha. Vocês podem perceber, ou ela está com o marido e filhos, ou ela está com o pai e mãe, porque ela vai se casar e o pai e a mãe estão comprando um imóvel para o recém-casal, ou então está um casal de noivo e noiva que vão estar casando, ou seja, é muito difícil quem vai procurar um imóvel para comprar estar sozinho. Até quem vai morar sozinho leva alguém junto para conseguir dar uma opinião. Então, o consultor imobiliário, muitas vezes, ele consegue, através das conversas que os acompanhantes estão tendo, algumas coisas que os acompanhantes estão falando, vocês conseguem perceber se aquele imóvel ele é adequado ou não. Então, se a esposa falar, mas aqui não tem piscina para as crianças, ou o playground é muito pequeno, você já capta na hora, você já pode pensar, a esposa está preocupada com um playground bom. Então, eu tenho um outro imóvel que é mais indicado para esse casal, eu vou tentar mostrar também. Então, prestem atenção, porque nesse momento, todos ali estão empolgados, mas as dicas elas vão saindo e vocês têm que ir pegando. Entenda o perfil do cliente, ouça. Ouça o que ele tem para te dizer, porque nós, de vendas, quem trabalha com vendas, a gente gosta muito de falar. E as pessoas gostam também de serem ouvidas. Então, às vezes a gente está falando, e a gente não ouve aquelas pequenas coisas que o cliente está falando, porque escutar é uma coisa, né? Ouvir é outra. Então, a gente escuta, mas a gente não passa aquele filtro. E o cliente está te dando algumas dicas em alguns comentários que ele está falando. Então, a gente tem que ouvir, tá? Cuide da sua aparência, né? Sua aparência fala sobre sua essência. Principalmente agora no verão, né, gente? Às vezes a gente vai, né? Ai, tá muito calor, eu vou abrir mão eu vou colocar um decote, uma mini saia, porque tá muito quente, ou eu vou trabalhar de bermuda. Então, quem trabalha com o público, a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes vai um casal, a mulher é super ciumenta, a vendedora tá lá, a corretora tá lá de mini saia. A esposa já cutuca, vamos esperar para aquele corretor atender a gente. Ela já não quer. Então, ou então, situações inversas, né? O rapaz está muito bonitão, com uma camiseta, tal. A esposa já, vamos ser atendida por aquele rapaz. O marido diz, não, vamos ser atendido pela outra. Então, essa parte de aparência, de comportamento e de visual, quem trabalha com o público, tem que sempre estar atento, né? Garanta a longevidade da sua carreira. A longevidade da sua carreira você vai garantir como? Através das indicações que as pessoas
para quem você já se mostrou, vão estar passando para os demais, né? Que a indicação também, esse boca a boca que a gente fala, também é muito importante na profissão de vendas. Porque quantas vezes você já chega no stand e você fala, não, eu quero falar com fulano de tal. Porque você já veio com a indicação de ser atendido por aquela pessoa. Então, essa parte de longevidade de carreira, que é a indicação e que vão tornar a sua carreira perene, comprida, dura, é exatamente com base nisso. Seus negócios devem ser transparentes. Gente, não omitam nenhum detalhe do cliente, né? Se tiver alguma coisinha para falar ou algum detalhe que você, por exemplo, está aguardando a chegada de um documento, fala, olha, seu fulano, vou mostrar o imóvel, tudo, mas eu preciso aguardar uma última certidão ou um último documento para a gente poder finalizar essa documentação com certeza, tá? Com clareza. Então, ser transparente é super importante, passa confiança para quem está fazendo o negócio. Tanto para quem está vendendo, como para quem está comprando, né? Bom, 3 técnicas para otimizar suas negociações. Não são obrigatórios que vocês sigam isso, mas são dicas que, numa negociação, vai facilitar o comando da coisa. O que, por exemplo? Evite fazer a primeira oferta. O que é esse evite fazer a primeira oferta? O cliente chega para você, você tem lá um imóvel que custa R$500 mil. Você sabe que numa boa negociação, você pode chegar a ele até 470, 480. Ou talvez um pouco menos, é um exemplo apenas. Você percebeu que o cliente está empolgado, ele gostou. Geralmente, os corretores sempre deixam a questão preço para o final, né? Depois que você já visitou, que você se encantou com o empreendimento, ele fala, agora vamos sentar e vamos falar sobre valores. Aí, o cliente te pergunta, qual o preço? Você já começa assim. 500 mil, mas eu posso chegar até 480. Ou então, se o senhor me der certeza de que vai comprar, eu posso melhorar um pouquinho mais. Então, espera, gente. Espera a negociação ter um pequeno andamento para ver se você tem que fazer uma oferta ou não. Então, ele te perguntou, qual é o preço desse imóvel? Olha, o valor do imóvel é 500 mil, a gente tem aqui uma tabela de financiamento, a gente tem aqui uma forma de facilitar a entrada. Negocia alguma coisa, passa os seus valores primeiro, para depois, então, você abrir espaço para o seu cliente falar alguma coisa. Porque você pode ser surpreendido e ele falar, nossa, eu gostei tanto do imóvel que eu nem achei caro, eu vou fazer negócio. Como ele pode vir com uma contraproposta. Mas escute, já não saia de cara naquela ansiedade de querer fechar o negócio fazendo oferta, porque você perde aí uma boa parte da negociação daquele momento. Então, saber escutar nesse momento do preço é importante. Concessões foram feitas para serem negociadas e não dadas. O que eu quis dizer com isso e que é super importante vocês terem em mente? Quando o cliente pergunta para você, por exemplo, eu posso pagar a entrada com o outro imóvel que eu tenho? Isso é uma concessão, porque, na verdade, o que você gostaria é de estar vendendo, negociando este imóvel, tudo com valores. Porque, se você pegar o imóvel como entrada, você sabe que esse imóvel que foi dado como entrada, ele também vai ter que ser vendido, ele não tem uma liquidez tão imediata quanto se o cliente te pagar em espécie ou entrar num financiamento, ou se for um imóvel muito bem localizado, você pode até gostar, mas isso é uma concessão. Então, concessão não é para a pessoa chegar para você e já falar assim, eu posso pagar a entrada com um imóvel? E você de cara fala, pode. Não. Concessão, ela é negociada, ela é uma moeda de troca também. Então, se a pessoa pergunta para você, eu posso dar meu imóvel como garantia? Olha, como parte de pagamento, como entrada? A primeira coisa é, amarra alguma coisa. Se eu aceitar o seu imóvel como entrada, o senhor fecha o negócio comigo? Porque eu vou ter que pedir uma autorização para pegar esse imóvel como entrada. Assim como um veículo, assim como vem gente que faz propostas diferentes. Eu posso pagar a entrada em 4 vezes? É uma concessão. Então, você tem que tentar sempre amarrar alguma coisa, porque senão fica fácil, né? Eu falo assim, eu posso dar meu carro como entrada?
Aí você vai ter todo um trabalho de ir atrás, buscar uma autorização, se pode pegar esse carro como entrada, mas você não amarrou nada comigo, você não deixou nada enlaçado, nem mesmo que seja de palavra, e na maioria das vezes de que isso é uma troca. Aí eu ligo para o cliente e falo, sim, eu aceito seu carro como entrada. Ah, obrigado. Ele vai continuar procurando, ele vai continuar olhando, e você teve aquele trabalho de ir atrás, de buscar uma autorização, não amarrou nada, então o negócio foi uma concessão muito fácil, né? Ela foi uma concessão dada. Lógico que o feeling de vocês, de saber se o negócio vai se concretizar ou não, também vale e muito. Mas, enfim, tentem negociar sempre que vocês forem que perceber que tem alguma exceção, alguma concessão no negócio, tenta dar uma negociada. Diga não quando tiver que dizer não. Às vezes a gente tem a impressão de que dizendo para o nosso cliente assim, eu vou ver, eu fico de te dar uma resposta depois. Parece que dói menos, né? Mas você já sabe que essa resposta vai ser um não. E a maioria das pessoas hoje em dia, gente, por conta desse tempo que a gente não tem, que a gente está sempre correndo, a gente prefere que o não seja dito de imediato. Então, se você está lá negociando um imóvel, que o vendedor disse... Este imóvel, eu estou pedindo 500 mil, mas eu chego até 480 se a pessoa for pagar à vista. Você tem essa carta na manga para você negociar. Aí vem um cliente muito disposto a comprar e fala para você, eu pago 450 nesse imóvel à vista. Gente, você já sabe que a resposta é não, porque o vendedor ele já deu uma margem para você. Então, de 500 para 480, ele tirou 20 mil. Só que de 480 para o que o comprador está querendo oferecer, nós estamos falando em tirar mais 30. Então, você já tem o não. Você sabe que mesmo que você vá conversar com o vendedor, ele vai te dizer... Olha, eu posso até melhorar um pouco, mas chegar a esse número não, porque ele vai se sentir até que o imóvel dele está sendo vendido por um valor muito abaixo. Então, se você tem o não e é uma certeza de ter o não, diga cuidadosamente para o seu cliente, olha, neste valor eu não consigo chegar. Se o senhor conseguir melhorar um pouco, talvez eu vá falo com o vendedor, ver se ele aceita. Mas se o não já está muito nítido, você percebe isso na negociação, diga, porque ele pode imediatamente transformar o plano dele num plano B que melhora um pouquinho a negociação. Esse negócio de vou te dar uma resposta depois, quando você já sabe a resposta de imediato, é pior. É pior porque ambas as partes estão perdendo tempo, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui algumas abordagens ideais para não se tornar um chato. Às vezes a gente vai numa loja de sapatos e eu presto muita atenção nisso, porque como eu trabalho com palestras, com treinamentos, então eu observo muito a atitude das pessoas para que depois eu consiga usar os exemplos como esse que eu estou usando aqui agora. Então, principalmente em loja de sapato, quando a gente entra... O sombra já aparece atrás de você. E ele te persegue. Você para, ele para. Você dá mais um passo, você olha o sapato, ele nem sabe que número você calça, ele já fala, tem o seu número. E ele passa o tempo todo falando atrás de você assim, fica à vontade. Fica à vontade. Você olha, você fala, eu só estou dando uma olhadinha. Fica à vontade, mas ele continua atrás de você. Então, gente, como é que uma pessoa pode ficar à vontade com o sombra parado atrás o tempo todo? Não existe. Esse camarada está sendo um chato. E mesmo que você fale para ele assim, eu te chamo se eu precisar de alguma ajuda. Não adianta. Ele continua atrás de você te perseguindo. Até que de duas uma. Ou você ignora a presença dele e tenta continuar a sua busca ali, ou você sai da loja, porque você não está se sentindo à vontade. Então, assim, com o corretor de imóveis que vende um bem muito mais duradouro, muito mais caro, muito mais importante, também tem algumas dicas para melhorar um pouco essa negociação, né? Respeite a zona de segurança do cliente. O que é essa zona de segurança do cliente, gente? É aquele momento que ele precisa dar uma paradinha e pensar. Ele precisa pensar para te fazer alguma pergunta, ou ele precisa conversar com a esposa que está do lado, alguma coisinha. Ou seja, você está ali empolgado, mostrando o apartamento modelo decorado e falando o tempo todo, sem parar. Você não está dando esse espaço da zona de segurança do cliente. O que é essa zona de segurança? É aquilo que vai evitar que ele fale para você,
Eu posso ir para minha casa, dar uma conversada com a minha esposa, pensar um pouco e depois eu te dou um retorno? Muitas vezes é 1 minuto de palavra com a esposa que ele tinha que ter ali, que já conduziria o negócio de forma mais fácil, mas ele não teve esse momento. Então, muitas vezes você está mostrando ali um imóvel, você percebeu que o cliente está querendo trocar uma informação com a esposa, com o filho, dá esse momento para ele, dá essa conversadinha e fala, olha, fica à vontade um pouquinho, dá uma olhada melhor no empreendimento e tal, e aí o senhor vem falar comigo. Pronto, você deu esse espacinho, essa margem de segurança que o cliente precisava, que é onde ele queria pensar um pouquinho com ele mesmo ou com a família, né? Realize a ligação no momento certo. A melhor coisa que a gente tem a fazer sempre é perguntar para o cliente qual o melhor horário para eu entrar em contato com o senhor. Se ele falar, é de manhã no meu escritório porque é mais tranquilo, anotem. Anotem porque é importante que a pessoa consiga conversar com você no momento de tranquilidade dela. Então, para ela poder questionar tudo, tirar todas as dúvidas. Então, se ela falou que é de manhã, você ligou e não conseguiu falar com esse cliente, gente, vamos controlar um pouco e vamos deixar para ligar no dia seguinte. Porque se você ligar para ele de tarde, você pode estar ligando num momento super inapropriado e isso atrapalhar a negociação de vocês. Porque ele vai dizer, puxa, eu te avisei que o melhor horário comigo era de manhã. Então, assim, aquela coisa que você poderia falar assim, poxa, mas eu liguei a manhã inteira para o senhor e não consegui falar. Guardem para você. Porque ele podia estar numa situação muito complicada de manhã e não conseguiu te atender. Então, assim, coloquem qual é o melhor horário, anotem lá nas anotações de vocês. Porém, se o cliente, por alguma razão, não conseguir te atender naquele horário que ele mesmo disse que era o melhor para ele, liga no dia seguinte, mas tenta sempre respeitar o horário que esse cliente falou para você que é o melhor para ser contatado. Não transfira suas metas para os clientes. Bom, eu dei muito treino, eu trabalhei em banco e depois eu dei treinamento para bancos. E eu via muitos gerentes falando assim, seu fulano, compra um seguro de mim, pelo amor de Deus, eu tenho que bater minha meta hoje. Ou então, quantos de nós não recebem inúmeras ligações no final do mês, assim, vamos fazer um negócio agora, eu estou com preço melhor porque é meta, eu tenho minha meta até o final do mês. A gente está transferindo a meta da gente para o cliente. Hoje todo mundo trabalha com meta. Os bancos trabalham, as incorporadoras trabalham, os call centers trabalham, todo mundo trabalha com metas. Mas a gente não pode jogar essa responsabilidade para o nosso cliente, porque a meta é nossa, não é dele. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Jamais diga o nome do cliente errado. Isso a gente já falei para vocês um pouquinho lá atrás. É uma situação desagradável, então atentem para o nome sempre. Cuidado para não falar demais. Também a gente já comentou. Um empreendimento, quando vocês, corretores, recebem a documentação do lançamento do imóvel, muitas vezes vocês têm até uma reunião de horas de duração para passar todos os detalhes daquele empreendimento. Então, quando o cliente chega, você quer passar todas aquelas informações que você tem. Mas vai devagar, porque assim, às vezes você fala demais e ele não está prestando atenção. E são detalhes que ele tem que sim que saber, ele tem que tomar conhecimento. Então, vai dando uma dosada para não sufocar a pessoa com tanta informação. Ajude o seu cliente, lapide o seu vendedor. Como que é ajudar o cliente? Quando eu coloco ali, lapide o seu vendedor, é o vendedor que você tem dentro de você, né? Então, assim, você tem lá dentro de você um vendedor que só fala. Quando você ouve o seu cliente, você abriu um espaço e você está lapidando aquele item em você que é de ser falante demais. Então, você para, você fala, opa, deixa eu respirar. E ouvir um pouquinho o que o meu cliente tem para dizer agora, que vai ser importante para mim. E nessa, você está se aprimorando, você está melhorando a sua forma de abordagem. Bom, gente, aqui eu coloquei meus contatos para vocês. Fiquem à vontade de me ligar, eu faço palestras também e dou treinamentos também para grupos pequenos, para grupos mais focados. Você, por exemplo, na imobiliária de vocês, onde vocês trabalham na incorporadora, olha, eu quero fazer um bate-papo só sobre abordagem telefônica, como que o corretor pode abordar de uma forma legal os clientes. Vocês podem entrar em contato, a gente monta um treinamento específico, focado para o item que vocês estão precisando melhorar um pouco ou estão precisando de algum tipo de desenvolvimento, tá? Entrem em contato que eu vou ter prazer em atendê-los. Bom dia, meu nome é Escobar, sou corretor na Zona Norte. Hoje, com o advento dos meios de comunicação
site, WhatsApp e sites de hospedagem de imóveis. O que acontece conosco é o seguinte: um cliente entra no nosso site, no nosso imobiliário, interessado no imóvel, ele quer mais informações. A gente responde com pergunta, até com uma técnica de abordagem, para que ele possa responder, oferecendo outras oportunidades ou alguma coisa no bairro. Com toda essa comunicação, não há um retorno do cliente. O que você sugere para isso? Bom, gente, é assim. Eu sugiro, na verdade, que vocês perguntem. Ao fornecer a resposta, pergunta: você é um colega de trabalho? Você está interessado em vender? Eu tenho outras oportunidades para te passar. Então, tenta descobrir, porque sempre vai ter realmente aquela pessoa que está só fazendo uma pesquisa. Ela pode estar interessada em avaliar o imóvel dela, e com isso ela manda uma mensagem. Sempre respondam, gente, porque a facilidade que a gente tem hoje da internet, dos meios de comunicação tecnológicos, né, e-mail, WhatsApp, a gente não sabe exatamente com quem a gente está falando do outro lado, qual é a intenção da pessoa, se realmente ela quer comprar ou não. Então, é muito ruim quando a gente tem nas empresas aquele íconezinho do Fale Conosco e a gente manda uma mensagem e não vem a resposta. Do mesmo jeito que quem está respondendo do outro lado não sabe com quem ele está falando, qual é a intenção da pessoa com quem ele está falando, eu, como compradora, se eu não recebo a resposta, isso vai me frustrar, porque eu estou com a intenção de comprar e eu não tive a resposta que eu queria. Então, a minha sugestão é que sempre respondam. Quando vocês receberem algum questionamento pelo Fale Conosco ou pelo próprio anúncio, alguma pergunta que vocês também queiram retrucar nessa pergunta. Então, o imóvel vale tanto. Você achou que tem uma palavra ali que é só corretor que usa? Pergunta para ele. Você é meu colega de trabalho, mas já responde a pergunta que ele fez. Então, é mais rápido, né? É diferente de você ligar, diminui um pouco a quantidade de tempo que a gente precisa, mas sempre é bom responder. Eu acho que a questão da resposta é uma consideração muito grande, que é o que o cliente espera. Então, se eu estou querendo comprar um imóvel e eu mando uma pergunta para a sua imobiliária, por exemplo, o senhor não me responde porque fala: estou achando que essa daí é corretora. Eu não sou. Então, eu estou esperando uma resposta, eu estou disposta a fazer o negócio. Então, a sugestão, gente, a ideia é de que sempre vocês respondam. As pessoas se sentem mais respeitadas com isso. Mas o papel do corretor, ele sempre vai ser fundamental, mesmo que seja só uma especulação. Tá bom? Parabéns por responder, viu? Porque é difícil a gente ver isso. Geralmente faz pergunta, eu mexo muito com isso, então eu entro em empresas grandes. Você vai no Fale Conosco e você não obtém resposta. Então, se existe o costume da sua imobiliária responder, parabéns, porque é isso que as pessoas esperam realmente. Olá, bom dia. Meu nome é Diógenes, trabalho como autônomo na região Zona Norte. Ok. Eu tenho uma sugestão. Quando o cliente entra em contato com você via e-mail, e a maioria das vezes eles não colocam os dados, né, para a gente estar retornando. Eu peço para eles me passarem os dados para eu entrar em contato com ele. Porque eu sempre coloco, eu faço um atendimento personalizado. Isso. Eu faço uma visita até você, porque eu preciso entrevistar o cliente. Vender por e-mail, vender por telefone não existe. Então, quando a pessoa tem interesse de comprar, ela vai te passar as informações, Sim. mas também você tem que passar uma segurança para ela. Se identificar, te passar o número do CRES, seu endereço, seu telefone, quem é você. Mas por e-mail, muitas vezes eu descarto. Porque quem quer comprar, te passa todas as informações. Sim. Sem dúvida. Sim. Eu tenho um módulo de um curso de vendas que eu faço que a gente chama de face-to-face, né? Que é o rosto a rosto. É lógico que a negociação ela é muito mais próxima e ela passa muito mais segurança quando você está olhando para a pessoa, quando a pessoa está te passando as informações nisso que a gente chama no face-to-face. Que, na verdade, assim, se você está realmente interessado em comprar, você não se importa em passar os seus dados. Porque ele não vai pedir nenhum dado que me comprometa, ele não vai pedir, numa primeira abordagem, o número do meu CPF, o número do meu RG, coisas que podem gerar uma desconfiança. O que ele vai pedir numa primeira abordagem é:
do nome, o telefone, um contato mais próximo para essa visita, para essa aproximação maior. Então, quem está realmente interessado em comprar, não se impõe, não se importa não se opõe, aliás, de dar os dados. Você está correto e obrigado pela argumentação que pode servir para os colegas também. A sua orientação foi que busquemos uma imobiliária que tenha uma tradição no mercado, enfim. Mas nós temos os corretores pessoa física também, né? Uhum. E é importante, e um dos pontos fracos do corretor pessoa física é realmente a credibilidade. Por exemplo, você fala lá de uma Lopes, uma Valentina Caran, a pessoa ela enxerga alguma coisa. Quando você se apresenta como um corretor pessoa física, a pessoa não enxerga muito. Então nós temos que desenvolver uma apresentação, nós temos que às vezes dar referências, contar um histórico do nosso trabalho, né? E eu vim buscar coisas relacionadas com isso aqui também, né? Fiz algumas adaptações aqui, mas espero em outra palestra sua pegar um pouco mais de informação a respeito disso. Então, isso, gente, o que você está pedindo é o que eu abordei rapidamente aqui, que seria o marketing pessoal. É muito importante que você tenha, assim, um currículo, nem que seja curto e breve, que você já se apresente para a pessoa dizendo, olha, eu trabalho com isso há 2 anos, eu tenho experiência em imóveis residenciais e comerciais, eu tenho algumas referências aqui para te passar de pessoas que já fizeram negócios comigo, a minha forma de trabalho é assim, assim, assim. Aí você diz, eu venho aqui, eu levanto sua necessidade, depois eu vejo qual é a melhor forma de te contatar. A gente vai tentar conversar semanalmente ou quinzenalmente para eu poder te ajudar de uma forma mais próxima na negociação. Seria como se você estivesse entregando um currículo seu quando você vai numa empresa buscar um emprego. A primeira coisa que as empresas fazem não é me manda o seu currículo. Então, você, quando você trabalha sozinho, como autônomo, como corretor independente, a primeira coisa que você tem que ter em mão são o seu currículo pessoal para você mostrar para a pessoa que você está indo atender, para você dizer para ela quem você é. Porque só de te olhar, ela não vai conseguir, ela vai ter uma imagem inicial que ela vai formar, mas ela precisa de argumentos. Olha, veio um corretor aqui me visitar, ele é um corretor autônomo, mas ele é muito experiente, ele me deu 3 ou 4 ou 5 ou 10 referências, eu liguei para 2 pessoas, ele foi muito correto na negociação. Então, isso é o marketing pessoal. Então, eu aconselho, sim, que vocês tenham pronto já as experiências boas que vocês viveram no decorrer da carreira, seja ela longa ou curta, para que você apresente para o cliente, para que ele tenha uma referência mais sólida quando ele estiver recebendo sua visita na primeira abordagem. É legal, se você precisar, você pode até me mandar um e-mail e eu te complemento com o que eu tenho, o que eu posso estar agregando para você montar essa primeira apresentação sua. Tá bom? Gente, muito obrigada e boa sorte a todos.